já disse em outras programações, né? Mas o que a gente tem por aí é o falador, é o linguarudo, aquele cara que faz, muitas das vezes tem uma mão boa de fazer, mas no outro dia ele está falando, não fala para a comunidade, fala com a EQUED, fala com a mãe pequena, com o pai pequeno, e enfim. E aquilo vai somando um contra-axé na casa dele e na vida dele. Aí um belo dia ele chega lá, atende um malfeitor que dá um montão de tiro lá na mesa do jogo, igual já aconteceu muitas das vezes por aí. Às vezes envolvido com pedofilia dentro do próprio barracão, envolvido com droga, enfim, é uma parafernália de práticas criminosas que a gente vê aí quase que diuturnamente, quase que diariamente, nos rádios, nos jornais e na televisão. Então, gente, voltando ao nosso tema principal, então, como a lei veio primeiro que a discussão, então hoje nós estamos nessa situação aí. Nós estamos na situação de infratores. Agora, claro, por que esses flagrantes não acontecem com as casas de objeto de alguma denúncia? Saibam vocês que essa denúncia raramente vai partir de um vizinho. Geralmente parte de uma pessoa dentro de casa insatisfeita, que quer prejudicar o axé, que quer prejudicar o zelador de santo. Então é o que eu digo, tomem cuidado, mostrem apenas o que deve ser mostrado para a sua comunidade, até mesmo eu já nem digo estranhos, a sua comunidade, não é porque a sua comunidade que ela é de confiança, porque existem sempre as ovelhas negras, e tem um ditado muito antigo que diz que uma ovelha negra bota um rebanho a perder, não é verdade, sargento? Bota um rebanho a perder. Então a gente tem que ter cuidado muito mais com quem está próximo de nós do que quem está distante. Então essa é a advertência que eu faço. Então, eu chamo a atenção para a comunidade afro-brasileira no Rio de Janeiro, para se debruçar sobre essa discussão agora, porque está aqui, o que aconteceu com esse zelador aqui de Madureira, tá, em que pese, né, a comissão ter comparecido lá para dar assistência a ele, mas dependendo do flagrante, das provas colhidas desse ato criminoso, ele poderá vir responder um processo. Claro que ele tem direito à defesa, ao princípio do contraditório, de poder contraditar tudo aquilo que está sendo usado para ele, chamado ônus da prova. O que é o ônus da prova? É a obrigação de quem acusa provar aquilo que está alegando, né? Mas aí ele vai, não é aquele membro da comunidade que é falso, que é a ovelha negra. Ele denuncia a autoridade policial competente, a autoridade policial instaura um procedimento investigativo, um inquérito, e manda para o Ministério Público. O autor é o Ministério Público. Por quê? Porque a lei é federal. Então isso é um complicador. Então essa pessoa aqui, dependendo, ele vai responder esse inquérito, vai ser apurado, e ele vai para o Ministério Público e poderá ser denunciado com base nessa lei 9.605. Uma boa defesa, um advogado que tem conhecimento profundo de todas essas situações, que vai alegar todos esses argumentos, né, de que não existe a morte cruel, não se trata de crueldade, é uma troca, e que normalmente os animais que são dados em ofertório, as energias, a carcaça, o corpo é utilizado como repasto, serve. Embora existam algumas situações aqui que a gente sabe que porque nem todo animal, né, é dado em ofertório, ele pode ser usado como alimento. Nós sabemos disso, né? Por quê? Eu vou logo direto ao assunto, porque eu gosto de ser culto, mas grosso, né? Eu sou culto e grosso. Não sou. Existem animais que são determinados, né? São utilizados, aliás, para um sacrifício sangrento. Seja para o fortalecimento do axé, seja para o fortalecimento de uma pessoa. Então, digamos que eu tenho gente que me procurou e ele está lá com um problema de saúde seríssimo, muitas das vezes até já desenganado pela medicina, tá? E nós vamos, dentro do nosso conhecimento, como zeladores que somos, tentar ajudá-lo. Vamos ao jogo, o oráculo de Ifá nos aconselha que façamos esse ou aquele ebó, e que inclui lá um ofertório sangrento.
Não tem como. Porque ninguém faz essas coisas de orelhada. Você tem que ir ao jogo de búzios. Então, determina que se inclua um ebó que tenha lá um ofertório sangrento. Né? Muito bem. Aquele animal, lá no determinado local, com as pessoas certas, né? E aquele ou aqueles animais são passados naquela pessoa, porque esse ato de passar um animal no corpo de uma pessoa tem dois significados. Tá? O primeiro significado, quando nós passamos o animal numa pessoa que está precisando de ajuda, e se for um problema de saúde, ele tem o simbolismo de aquela impotência sexual, aquela inclinação para a droga, aquela inclinação para o roubo, para o estelionato, para o crime, enfim, você está ajudando a tirar aquilo. Então aquele animal vem impregnado. Então você vai e deita aquele agé, né, naquele ojubó, naquele assentamento, naquele fetiche que você tem na casa de santo. Né? Então você estará fazendo o quê? Você estará retirando de uma pessoa necessitada e entregando a uma força subjetiva poderosa, tá, aquela negatividade, para que aquela força subjetiva poderosa se apodere dela e leve o mais distante daquela pessoa e daquele lugar. Como a gente diz lá no Nordeste, para as ondas do mar sem fim, onde não se ouve choro de criança nova e nem galo cantar. Né? Então, vai entregar ali. Aquele ojubó, aquele assentamento, ele está se fortalecendo. Por quê? Porque você vai dar a ele a vida, aquela troca de vida, porque aquele egé daquele animal vai fortalecer aquela energia que está ali no ojubó. Seja de orixá, seja de Exu, não importa, está ali. Né? Normalmente esses animais, eles não são utilizados para repasto. Por quê? Porque é por isso que muita gente, claro que a gente tem que cortar na carne. Tem muita gente que não gosta de comer em casa de candomblé. Não é verdade, mãe Rosa? Comer em casa de candomblé. Por quê? Porque a gente como que tem gente que não tem escrúpulo, que usa isso, então isso acaba sendo um contra-axé. Mas a maioria respeita essa ritualística. Eu não estou lavando roupa suja, mas eu sei que existe isso. Eu já ouvi de pessoas. Eu tenho o hábito de raramente, quando eu faço, quando eu faço as minhas festas, muito raramente utilizo animais que estão naquele repasto, animais usados em sacrifício, né? Principalmente em se tratando dessas situações, né? Porque eu sempre procuro comprar uma comida fresca para fazer o repasto, fazer o AG1 para aquelas pessoas, ou então somar com aquilo que realmente eu posso utilizar lá dos ofertórios sangrentos que são oferecidos às energias. Bem, gente, para vocês terem uma ideia de como esse assunto ele é empolgante e ele nos leva a várias considerações. Por quê? Porque para falar isso que eu estou falando aqui, eu estou falando isso aqui para vocês, eu não estou lendo, eu não preciso ler. Porque isso está ligado a uma vivência espiritual de anos e anos de estrada. Não só do conhecimento litúrgico, mas do conhecimento jurídico e político da situação. Então eu estou trazendo para vocês um fato jurídico, uma lei, né, que apenas um Estado brasileiro se beneficia. Então se reunirmos e irmos em cima desse, aí não sei quem, e dizer, deputado, está na hora de apresentar um projeto para tirar, né, a nossa prática religiosa, ritualística, do ofertório sangrento, da lei que determina que essa prática é criminosa. Para pensar, vamos nos discutir isso, porque senão nós clandestinidade. Claro que você pode, claro que o sacrifício sempre dentro da sua casa, dentro do roncó, existem locais, mas existem situações que você muitas das vezes para a rua para fazer um ritual sangrento. Mas do jeito que a coisa está, não tem coragem. Só os casos que vão de madrugada, esse tem que ir para a cadeia. Esse tem que ir para a cadeia. Se for flagrado, tem que ir para a cadeia. Entendeu? Né? Mas aqueles, os conscientes da coisa, eles não vão fazer isso de maneira nenhuma.
Então nós, é por isso que eu estou falando, por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso justamente, esse tema aqui, que é para podermos fazer escola e de começarmos a discutir dentro das nossas comunidades e levarmos isso além do muro das nossas casas, para tentarmos convencer um parlamentar, ou vários, né, a assegurar o estadual que favorece hoje, ninguém é intocável, ninguém nem fala nada disso. Mas nós estamos sujeitos ao que aconteceu com esse zelador lá em Itajaí, estamos sujeitos também a esse zelador aqui de Madureira, tá lá, que a comissão teve que comparecer com ele vai ter que se explicar. A gente não sabe como que foi essa denúncia, se houve flagrante, né, porque existe todo a lei, quer dizer, conforme eu disse, o ônus da prova cabe a quem alega, a autoridade policial tem que levantar, né, tem que compor o chamado corpo de delito, que são as provas, indícios, testemunhos, enfim, necessário que haja, mas de repente tinha alguém lá na casa desse zelador de Santo de Madureira, alguém que fotografou, que filmou. Hoje se filma tudo, hoje com o celular você filma tudo. Às vezes você está na rua, você está sendo N pessoas, né? Então, quer dizer, aí uma pessoa que não se acautela, está dentro da sua ritualística, está lá com uma pessoa estranha, e o cara está lá te filmando e pega aquilo e manda lá para a autoridade, no outro dia ele é chamado para, não quero dizer que seja o caso desse zelador de santo, mas pode até ser. Tá? Eu fico imaginando qual essa denúncia está baseada em quê? Numa simples alegação? Acredito que não. Deve ter alguma foto, deve ter algum filme de um celular, deve ter algum depoimento de alguém que participou, quer dizer, tem alguma prova contundente, com certeza, a ponto da autoridade já ter convocado o zelador para prestar esclarecimentos a respeito da denúncia. Gente, o fato realmente ser todos esses pormenores, mas isso é o suficiente para que vocês possam se situar da importância desse tema, da importância, vocês observem que eu sempre que abordo esse tema, eu trago sempre uma vertente nova. E essa vertente é a vertente que deve prevalecer, ou seja, buscarmos um parlamentar ou parlamentares que encampem essa ideia de apresentar um projeto de lei, tá, para que seja retirado da Lei 9.605 de 1998, tá, a proibição em relação ao sacrifício, como a lei fala em sacrifício de animais, junto às comunidades de terreiro, ao candomblé. Né? Algumas pessoas falam assim, não, a Umbanda não se inclui. Gente, a Umbanda se candomblizou. Assim como o candomblé também se umbandizou. Então, o que nós sabemos de Umbanda é que são raros terreiros de Umbanda que não fazem sacrifícios. Vamos lá, venhamos e convenhamos. O que eles chamam por aí de um bandomblés da vida, né? Não importa, eu não gosto nem desse termo, que ele é pejorativo. Então, hoje, o pau que no candomblé bate também lá de umbandistas. Então, isso a nós candomblecistas, mas também aos umbandistas de uma forma geral. Bem, isto é para pensar, isto é para raciocinar, isto é para se movimentar com que nós possamos, a partir da promulgação de uma lei, possamos trabalhar para essa comunidade carente, abandonada, sofrida, que nos procura, possamos trabalhar junto aos nossos orixás, por essas pessoas, de uma forma mais tranquila. E esperamos que muitos desses maluquetes que tem por aí, que ocupam um programa de rádio, um microfone de rádio, para dizer, olha, você faz isso, você mata um frango, mata um pombo, mata um cabrito, parem com isso. Vocês estão fazendo apologia de um crime. E apologia é crime. Então, estou trazendo para vocês a lei, estou dando um exemplo de uma lei que foi feita, foi promulgada, foi questionada no Superior Tribunal de Justiça, talvez ainda esteja sendo questionada na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, mas está lá um Estado livre disso. E nós? Vamos deixar a Bahia para lá, vamos deixar São Paulo, vamos pensar em nós, Rio de Janeiro. O momento é esse. Conforme eu disse, tomara que um desses que vão ser eleitos aí, amanhã, esteja, de uma certa forma, ligados, né, à nossa religião. Não para criar dia da Umbanda, dia da Quimbanda, dia do